yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei e pra você que tá cansado de ver Dracoteio, Yumi, Mitsuru ganhando o torneio, será que chegamos no momento em ver algum deck diferente performando de maneira decente no formato? Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o momento específico desse formato e o torneio que tá rolando nesse fim de semana. Nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá rolando o ICS Bologna, tá? Que é na Itália e que... só pelo fato de não ser um torneio nos Estados Unidos, na América Latina, por exemplo, e ser na Europa, você já tem diferenciações em preferências regionais do que as pessoas usam. Tanto que, se você lembra, a gente via alguns resultados de torneios grandes lá na Europa, com um Drytron ganhando em um momento em que o Drytron não tinha chance, a gente via principalmente a Planta, né, com a Jessica Robb ganhando em um momento em que o Planta, de fato, não era o deck relevante. Então, só por questão geográfica, você já tem diferença de preferência do pessoal daquela localidade. Mas, para além disso, nós estamos em um momento em que talvez a gente possa ter de fato algum impacto. Tá rolando o ICS Bologna nesse momento, eu tô gravando todos os jogos, você pode me acompanhar nesse vídeo aqui em cima. Eu vou soltando durante a semana os jogos desse ICS no meu canal de jogos comentados, então falta eu terminar de gravar os rounds de hoje, né, que nesse momento que eu tô gravando, tá rodando o round 15, e aí vai ter cut pro top 8 direto daí. Mas o que eu quero falar aqui sobre? É natural da gente estar vendo nos últimos resultados de torneio, sempre tem uma dinâmica entre o próprio deck de Yumi, seja puro ou focado com o Mitsurugi, vai depender do objetivo da galera e do que está sendo usado no formato. Mas, recentemente, depois da última banlist, que principalmente tirou o Dimensional Barrier e afins, e aquelas Floodgates que eram usadas até então, o meu mano Dracoteio acabou sendo uma call muito sólida, e ele vem performando muito bem. Salvo engano, até então, o Dracoteio sempre foi um deck que esteve ali, considerado um deck muito bom, muito relevante e tal, mas salvo engano, até então, ele não vinha performando, cara, pelo menos não a ponto de ganhar torneios, o ICS, de performar com bons números dentro dos tops. Eu acho que ele sempre é colocado meio que de lado. Depois que veio aquela última banlist de emergência, o Dracoteio cresceu pra caralho dentro dos torneios, tá? E isso fez com que o próximo alvo seja o Dracoteio, diferente do que era antes, com a gente usando algumas questões principalmente focado no Mitsurugi, que passou a ser integrado junto com o Yumi, né? Se o de Barrier é uma questão que motivou esses decks a se unirem, porque o de Barrier pega uma parte, mas não pega a outra parte, o deck foi incorporado no formato e techs passaram a ser usadas, tendo a principal delas um Draw Lockbird da vida. Só que, com o Draw sendo muito utilizado em muitos lugares, ele não pega tão bem o Dracoteio, tanto que é uma carta que provavelmente você tira. Então você tem alguns ingredientes que fazem com que o formato esteja de um jeito no momento que não estava antes. Que momento é esse? Algumas techs muito focadas contra o Yumi Mitsu, que acaba não pegando também o Dracoteio, além das questões da banlist de emergência, fizeram com que o Dracoteio subisse em uso, mas a partir desse momento, o Dracoteio que não toma determinadas coisas que o Mitsu e o Yumi toma, acaba subindo no formato, mas agora ele se torna um alvo. E ele se tornando alvo, o que é que isso proporciona? Então, hoje eu quero debater um pouco sobre isso, porque talvez a gente possa ver alguns desdobramentos atacando isso nesse ICS agora em Bologna que tá acontecendo nesse momento. Esse é o assunto que nós vamos acompanhar. Partiu, meus amigos, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu quero só comentar rapidinho com vocês, eu vou trocar aqui pra live da Konami, só pra gente poder... na verdade, antes disso, né? Antes disso, eu preciso só comentar com vocês algumas questões. Eu vi dentro desse torneio algumas questões e alguns decks que normalmente eu acho que não apareceriam, tá? Então, tem dois jogadores que eu acho que são muito fodas e que trabalham muito bem em cima de Metacall e que podem errar, é claro, mas que vai ter alguma questão ali e é pra se observar, porque eles são jogadores muito bons pra isso, que são o Jin Kabui e o Joshua Schmidt. Nenhum dos dois eles estão jogando esse YCS e nenhum dos dois estão jogando com Yumi Mitsu, com Mitsu ou com Dracoteio. Nenhum deles estão jogando com nenhum desses decks. O Jin Kabui geralmente não joga com deck do topo do meta, como eu já comentei com vocês que ele é o rei do rogue, né? Nesse vídeo aqui em cima, que ele sempre leva algum deck meio maluco. Mas qual deck que eles levaram pra jogar esse torneio? Não só eles. Outros jogadores que estão em um momento do torneio que eu não imaginei que esses decks estariam. O Vanquish Soul. Tanto que se a gente trocar aqui, ó, pra essa tela do ICS de Bologna, aqui nós temos o round 13. E
Geralmente, os jogos que são streamados aqui pela Konami, eles mostram as mesas altas, né, dos jogadores que estão com melhores perspectivas no torneio, principalmente quando chega no dia 2, ali no final, onde tá sendo definido quem vai topar. Provavelmente vai ficar X2 do lado de fora, né, do torneio. Então esse cara aqui, esse aqui é o round 13, por exemplo, tá? 10 vitórias e 2 derrotas. O amigão aqui de baixo, 10 vitórias e 2 derrotas no round 13. Eles estão jogando ali e tal. Mas se a gente avança um pouco aqui, ó, eu tô na tela do round 13. É essa tela que eu queria mostrar. Esse aqui é o round 14, ó. Onde nós temos o amigão com 11 vitórias e 2 derrotas, o amigão de baixo com 11 vitórias e 2 derrotas. Então, pra você topar e fazer X8, pra fazer top 8, tem que fazer X2, pelo menos, tá? Então, você tem que estar lá em cima. E o que a gente vê em alguns desses jogos aqui? Esse amigão jogando com o Mitsurugi, padrão, mas é um Mitsurugi K9. Se a gente passa pro round 15 aqui, que também tá rolando, é como se fosse uma bolha, né? Porque aqui quem perder vai ficar X3 e provavelmente não vai topar. E aí nós temos um Vanquish Soul K9 e aqui embaixo tem um Dracoteio. Beleza, se a gente volta até um pouquinho aqui no round 12, é o Jin Kabui jogando. Era um Vanquish Soul K9 jogando contra um Dracoteio. E aí entra a parada do que tá acontecendo. Com certeza, isso não era algo que o jogador mais médio e que não tá tão atento nessas questões iria se ligar que isso poderia acontecer antes, mas aparentemente nós estamos aqui em um momento de ataque ao Dracoteio. Eu coloquei aqui o Malice como sendo um deck que a gente poderia esperar como sendo um deck performa, tanto que no Open da França, que rolou há uns dias atrás, nós tivemos o Malice como sendo vice-campeão. E não só isso, dentro do top 8 tiveram 3 Malices aqui. Em contrapartida, não teve nenhum Vanquish Soul K9, por exemplo. E na verdade não teve nenhum deck usando o K9 nesse top 8 do Open da França, que teve 1024 pessoas. É gente pra caralho. O Malice com certeza é um deck consolidado, mas esses últimos torneios que eu vi performance de deck de Malice, eu vi a galera até usando o Draw fora do main deck, tá? E o Draw é aquela carta que o Malice usa pra se proteger de Maxi, seja no OCG ou no Master Duel, e pra se defender de full aqui e atacar alguns outros decks. E outra coisa que o Malice tem que posiciona ele muito bem no formato é o fato dele ficar usando Bestials. Então, o Malice é um deck que ele tá capado na banlist, mas o contexto da gimmick do jogo dele ser diferente de todas as outras faz com que ele quase nunca tome o que a galera tá usando pra poder machucar o teu deck. Então o Draw, por exemplo, não machuca esse deck. Inclusive você pode usar pra se defender de Fua da vida, por exemplo. Quando tinha o de barrier no jogo, você podia usar o de barrier pra pegar quem tava no meta. E você não tomava o de barrier, além de não tomar o Draw, que é uma carta que todo mundo usava, e você usa o Draw defensivo. Agora, você é um deck que tem a capacidade também de usar uma engine, que é não só engine de jogada pra você, mas que também é hand trap contra os principais decks do formato, que no caso seriam, por exemplo, o Mitsurugi, como estava sendo até então, ou pelo menos era como se a gente como a gente estava esperando o formato até ali. Então o Malice tem esses pontos de interessante, né? Mas eu acho que esse deck ele é muito interessante quando o contexto tá em volta do Mitsu, como tá em volta do Mitsuyumi. Aí esse deck é bem interessante, né? Tem até algumas questões de consistência que esse cara usa aqui, nesse deck, né, do Open da França, que ele usa a engine de Typhoon, que não é pra buscar Mystical. Ele usa a engine de Typhoon porque você pode baixar, por exemplo, Swain efeito pega o Chant, Chant efeito pega o Eldan, baixa o Eldan, pega o Swain, fica com o Swain pra trás. Aí tem 2 nível 3 no campo, você junta os dois e faz Querubine. Querubine quando entra, manda o nível 3 do deck pro cemitério. Você pode jogar os Malice, no caso o Malice Rato. Como o teu deck tem 3 Hair e também tem um monte de bicho que você usa como hand trap, provavelmente você vai ter eles na mão. E se você tiver, o bicho entra comendo o Malice Rato do cemitério. Então a engine de Typhoon é metade da tua jogada de Dracoteio, porque aí você banha o rato do cemitério, o rato volta, tem rato e querubine, e isso vira a tua jogada inteira de Malice. Isso é interessante, sabe? Mas essa parte aqui é grande parte do que faz o Malice ser um deck muito interessante no momento. E aí, eventualmente, você vê até Lancia sendo usado, tá? Pra poder pegar esse deck, porque a partir do momento que ele começa a rodar, o bagulho é sinistro. Porém, uma parada que você também vai ver crescendo, se você vir aqui dentro do Yu-Gi-Oh! Pro Deck e escolher o deck que você vai olhar, o Vanquish Soul é um deck que vem crescendo. Não só o Vanquish Soul, mas alguns decks que usam K9 na engine, que é como está sendo usado nesse YCS. Se a gente for dar uma olhada aqui e você botar lá Vanquish Soul no Yu-Gi-Oh! Pro Deck, a gente tem um regional que rolou esses dias,
de 300 pessoas nos Estados Unidos, nós temos um Vanquish Soul topando. Não tem o resultado do campeão, não sei quem foi, mas enfim. Outro regional aqui, 210 pessoas, a gente tem, por exemplo, o Vanquish Soul sendo vice-campeão. Mesmo com o Mitsuyumi sendo campeão, o Vanquish Soul tá lá. E o esboço do Vanquish é mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui, o esboço que o Vanquish Soul vem usando nesse momento do jogo. Onde nós temos toda a engine de Vanquish, lembrando, a engine de Vanquish tem a Holy Su, que pode virar Hand Trap, então talvez seja a melhor hand trap do jogo quando cola. Muito impactante a hand trap que o Holy Su é. Mas um bagulho que é interessante, acho eu, é a diminuição do uso de draw no main deck da galera indo pro side, por exemplo. E não só isso, ele, assim como o Malice, é beneficiado por ter uma engine que serve como counter pro meta, que são os bichos. Quando tem algum momento em que um deck que usa bicho, que tem bicho como engine, acaba colando como tech contra o principal deck do formato, ou contra os principais decks do formato, esse deck tem uma vantagem que os outros não têm, porque nos outros decks, essas cartas são apenas hand traps. No meu deck, essas cartas são hand trap e engine, como é o que acontece com o Malice. Quando você usa múltiplos bichos, quando o formato tá pra bicho, nenhum deck se beneficia mais de usar esses bichos do que o Malice. Porque pro Malice, esses bichos são push, são jogadas, mas também são hand traps. Então, é muito bom quando isso acontece. O Vanquish tá exatamente nesse contexto, porque as cartas de Vanquish, na verdade, são engine também, que no caso são os Canine. E por que os Canine são tão bons nesse momento? Porque desde quando o Justice Hunters lançou, a gente via que tinha uma roda gigantezinha ali entre os decks do Justice Hunters, porque a engine em si, de Dracoteio, sempre foi naturalmente muito boa contra a engine de Yuumi. Então, tanto que o embate disso no OCG fez esses dois decks, enquanto o Dracoteio era o principal deck, serem muito utilizados no formato por lá. Enquanto tinha no Justice Hunters apenas o Canine, o Yuumi e o Dracoteio, ainda não tinham Vanquish quando lançou essas cartas no OCG, nós tínhamos um meta muito definido entre Yuumi e Dracoteio, porque, teoricamente, o embate de matchup do Dracoteio era muito bom contra o Yuumi, só que o Yuumi é um deck muito bom por si só, então ele se mantinha no jogo, mas em embate de matchup de engine contra engine, o Dracoteio era muito bom contra o Yuumi. A partir do momento que chegou o Vanquish por lá, e aí o Canine teve um deck mais confiável, porque o Crystron sempre existiu, mas só quando chegou o Vanquish é que o Canine passou a ter uma engine confiável, o Dracoteio desceu. Porque no embate de tech card, a tech de Dracoteio, a engine de Dracoteio é muito boa contra a engine a engine de Canine é muito boa contra a engine de Dracoteio, sabe? A gente vive esse momento desde o Justice Hunter ser lançado, porque tem essa tríade entre esses três decks, o que é muito interessante. E acontece que a gente tinha perdido um pouco disso por causa da existência do Yuumi Mitsu dominante. Agora eu acho que isso foi recuperado um pouco. E o Vanquish Canine acaba sendo uma boa opção nesse momento, muito provavelmente por isso. Porque a parte de Canine é boa contra a parte de Dracoteio. Algumas coisas que eram usadas pra poder fuder o Yuumi Mitsu acaba fudendo esse deck também, mas caem em desuso porque elas não são muito boas contra o Dracoteio. E você pode se aproveitar disso até com algumas cartas de Flood Gate, sabe? Que você pode usar, como o próprio Shifter, como o Stake Your Soul e o Inscription, que é uma carta que você usa e que é muito boa contra alguns decks, inclusive contra o Malice. Essa carta é muito boa contra o Malice. É boa contra o Mitsu, é boa contra o Dracoteio e é uma carta que você não toma, sabe? Então o deck é preparado pra ter algumas outras bombas focadas, porque o meta é muito bem definido em volta do Draco e do Yuumi Mitsu. Então é bem definido e você pode usar techs pra atacar esses decks de maneira muito forte, e esses decks eles dificilmente vão conseguir te atacar de maneira muito forte, porque não estão preparados pra jogar contra você. Vai ter carta que te pega? Claro, o Draw pega esse deck? Pega, mas usando múltiplos Noroi e tal, e a engine de Canine é uma engine muito boa, como hand trap, mas também como jogada. Então, tipo, uma jogada que você faz hip e deixa isso na mão, é uma boa jogada, mesmo quando você tomou um FUA, mesmo quando você tomou um draw, por exemplo. Então, esse tipo de coisa faz com que esse deck seja bem posicionado nesse momento, sabe? E eu acho que agora, nesse torneio, pode ser que amanhã, quando eu postar o reporte pra vocês, nada disso aconteça e a gente só veja no top, literalmente, só Dracoteio. A gente veja, literalmente, só Yuumi Mitsurugi, só o Mitsurugi. Porém, eu acho que esse deck vai ter um lugar nesse momento, nesse torneio, que até então a gente não tava tendo. E quem sabe possa ser uma retomada do protagonismo do Canine nesse momento. E lembrando, o Vanquish é um deck que tomou lista, lembra? Lá em setembro ele tomou lista colocando o Vanquish, Raizen e a Stake Your Soul a 1. E agora, quem sabe, é o momento desse deck retomar um pouco do protagonismo que ele perdeu lá atrás. Enfim, eu só queria compartilhar um pouco isso com vocês, tá? Tá rolando ainda o ICS nesse momento, enquanto eu tô falando com vocês, tá rolando o ICS Bolônia, provavelmente já acabou aqui, ó, já acabou os rounds, o round 15 acabou tem um tempinho, agora a galera vai se preparar pra soltar o top, talvez o top
Deixa eu até dar uma olhada aqui na tela do Facebook pra ver se tem alguma coisinha do Red for Duel. Deixa eu ver. Se tem alguma coisa aqui na página, de repente tem alguma coisa de top e eu posso mostrar pra vocês. Ainda não tem. Beleza. Amanhã, obviamente, eu vou fazer um vídeo reporte aí pra vocês sobre o que rolou nesse torneio. E se vocês quiserem, você pode acompanhar os jogos comentados lá no meu canal. Por hora, é isso que eu queria dizer, que talvez, finalmente, a gente veja algo diferente dentro do espectro de Yumi, Mitsu e Dracuteio. Vamos esperar. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.